noite a todos. Esse curso, então, revisitando os clássicos psicanalíticos da teoria prática, é um curso elaborado pelo Departamento de Psicoterapia da PRS, no qual fazem parte eu, Luciano Isolan, o Thiago Crestana e a Mariana de Abreu Costa. A gente está com mais de, em torno aí de 150 inscritos, uma grande satisfação, então, a aceitação que esse curso está tendo. E a gente não poderia deixar de iniciar, então, o nosso curso falando sobre Freud, o pai da psicanálise. E, então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer muito ao Carlos Gari Faria, que é médico psiquiatra, membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, Gari, mais uma vez, muito obrigado e uma boa aula aí. Tudo contigo, então. Muito obrigado. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Luciano, à Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a associação, por ter me convidado para esse evento. A obra de Freud, como vocês todos sabem, ela é extremamente extensa. Só vou citar títulos, porque eu vou falar por uma parte muito resumida dela, que é o que o nosso tempo permite. Vamos dizer assim, Freud começou, das coisas importantes, Freud começou com a Carta 52, no final do século XIX, depois Interpretação dos Sonhos, 1900, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, os trabalhos sobre metapsicologia, 1900, antes o narcisismo, 1914, os trabalhos de metapsicologia, Pulsando em Seus Destinos, o Inconsciente, Repressão, 1915, Luto e Melancolia, 1917, a grande giro na obra dele, Além do Princípio do Prazer, 1920, a Teoria Estrutural, o Ego e o Id, 1923, e depois vem Inibição, Sintoma e Angústia, Fetichismo, a divisão do ego no processo de defesa, e o esboço de psicanálise e análise terminável e interminável. Então, é uma obra extremamente extensa e eu escolhi as coisas que me parecem principais no percurso que vai, desde a teoria topográfica, que a gente chama de primeira tópica, até a teoria estrutural. A psicologia psicanalítica se chama metapsicologia. Por que ela é meta? O Freud chamou assim porque é uma psicologia baseada no inconsciente. É uma grande modificação na psicologia, porque a base dela é o inconsciente. Não é o pré-consciente e o consciente. Depois chegamos lá. Sobre metapsicologia. Primeiro lembra, por favor. Pode. Em 1915 já, anterior, por favor. Anterior. Freud diz o seguinte: proponho que quando tivermos a seguinte, proponho que quando tivermos conseguido descrever um processo psíquico em seus aspectos dinâmico, topográfico e econômico, passemos a nos referir a isto como uma apresentação metapsicológica. Vocês veem que aqui nós já vemos os três pilares da metapsicologia. O econômico, que é a força, o topográfico, que é o nível das retranscrições, inconsciente, pré-consciente, consciente, e o dinâmico, que é o movimento desde o corpo da pulsão até a palavra no consciente. Seguinte, por favor. Conceito de pulsão. Em psicanálise se chama instinto a pulsão. Por quê? Apenas a hominização, o que caracteriza o ser
humano é que o instinto tem uma característica. Ele pode trocar de objeto. Por exemplo, a fome pode ser satisfeita, em parte, satisfazendo o corpo na alimentação e, em parte, satisfazendo o espírito pela introjeção, como nós vamos ver adiante. Então, essa pulsão, conceito limite, é algo da origem do instinto, chamado pulsão, por poder ter destinos diferentes das pulsões animais. Aqui nós temos os 3 pilares da metapsicologia: o econômico, o dinâmico e topográfico, dentro do conceito de pulsão. Seguinte, por favor. Vamos começar dando uma olhada no caminho da pulsão, na criação do espaço psíquico. Só quero dizer para vocês nesse momento que o espaço psíquico é um espaço intermediário criado entre o corpo, entre o biológico da gente e a relação objetal, que nós vamos ver daqui a pouco num esquema. Aqui diz o Freud: estou trabalhando com a hipótese de que nosso mecanismo psíquico se formou por um processo de estratificação. O material presente, em forma de traços de memória, está sujeito de tempos em tempos a um rearranjo, uma retranscrição. Uma falha da tradução de um nível para o outro é o que se traduz clinicamente como o mecanismo de repressão. Isto é uma carta 52 do final do século XIX, do Freud para o Fliess. O modelo topográfico. Se vocês virem na carta 52, já se fala do movimento entre diferentes níveis, entre o soma e o real, o objeto. Esse espaço intermediário que é o psiquismo é formado pelo mais importante dele, que é o inconsciente, que depois será traduzido ou não, pegando as palavras do pré-consciente, para chegar ao consciente, a palavra e a comunicação com o real. Este é o modelo topográfico. Ao longo da evolução da teoria psicanalítica, o modelo topográfico se manteve sempre, mas se chegou a um outro tipo de modelo que inclui o topográfico, que é o modelo estrutural, id, o conjunto de pulsões, ego, produto de identificações, e superego. Esse é o modelo estrutural. Mas agora nós vamos falar um pouco do modelo topográfico do psiquismo. Esse espaço aí, vocês reparem bem, a partir desse momento nós vamos falar especificamente inconsciente, pré-consciente, consciente, id, ego e superego, que é o espaço onde existe o sujeito psíquico, partindo do corpo e chegando a se comunicar com o exterior em busca de satisfação, de sobrevivência ou de procriação. Nesse contexto aqui, vamos fazer uma breve reflexão, muito breve, claro, sobre o inconsciente. Lâmina seguinte. Os processos... preferia que tu pusesse o seguinte e depois voltamos para este. A lâmina seguinte, por favor. Inconsciente. Os processos mentais são inconscientes em si mesmos. A percepção deles pela consciência se assemelha à percepção do mundo externo pelos órgãos dos sentidos. Eu quero que a gente pare um pouquinho aí para entender esta frase. Vocês reparem que nesta frase está mostrando que nós temos um mundo externo percebido pelos órgãos dos sentidos e nós temos uma parte do mundo
interno que é tão externo para a consciência, ainda que seja mais profundo, quanto o mundo externo. Nós, neste momento, nós estamos falando, nos comunicando pela palavra. Portanto, a nível consciente, usando símbolos pré-conscientes. Mas a origem de tudo isso, até onde a gente chegou e até onde a gente está nesse momento, isso tudo nasce de um outro lugar, da força pulsional em busca de conhecimento, que é uma busca de conhecimento pelo mecanismo da introjeção, semelhante, equivalente psíquico a o se alimentar. Então, neste momento, a nossa comunicação toda só se pode fazer a nível de consciente para consciente. Mas espera-se que muito disso do consciente venha do inconsciente de cada um de nós e fique guardado no inconsciente de cada um de nós nos momentos em que nós não estamos pensando nele. Isso, essa frasezinha aí do Freud me parece muito importante. Depois ele diz, claro, que o inconsciente é o único farol nas trevas da psicologia profunda, portanto, da metapsicologia, e o interesse pelo inconsciente em psicanálise é uma necessidade de ordem prática, com vistas à abordagem clínica. O tratamento psicanalítico é um tratamento clínico, possível e enfocado nas origens da comunicação, portanto, do inconsciente. Então, o conceito da inconsciente seria uma evolução de uma entidade metafísica, porque os filósofos e todas as pessoas sempre falaram no inconsciente, como uma coisa teórica, filosófica. Na metapsicologia do Freud, o inconsciente tem uma característica. Ele existe em termos econômicos, está num nível da topografia e faz parte da estrutura. A anterior, então, a sequência que a gente viu anteriormente, na lâmina anterior, nós tínhamos inconsciente, pré-consciente e consciente no psíquico. Então, depois que a gente falou brevemente no inconsciente, vamos falar rapidamente também sobre o pré-consciente e consciente. O pré-consciente, no pré-consciente são guardadas as palavras, que são apreendidas de fora e que ao longo do desenvolvimento a gente costuma juntar aquela palavra apreendida do real para informar, ligar, conectar com lembranças que estavam guardadas no pré-consciente ou no inconsciente, afetos e assim por diante. Então, o pré-consciente e o consciente, eles contêm a representação de palavra, que é uma tradução da representação de coisa, que é a representação inconsciente que a gente vai falar daqui a pouquinho, em seguida. Na linguagem, o material é homogêneo. É a relação entre fala, escrita e leitura. No nível mais profundo da cadeia ilimitada que vai em direção ao corpo, o material não é homogêneo. O material é a representação de coisa. Representação de coisa é a representação inconsciente. Daí a importância dos limites em Freud, daquele esquema que nós apresentamos antes. A barreira somatopsíquica, a barreira entre inconsciente e consciente, através do espaço transicional pré-consciente,
e há barreira para excitação entre o psíquico e o real. Se tiver acessível para ti, aí tu pode voltar para aquela lâmina só do esquema soma consciente e pré-consciente. Está aqui. Inconsciente, pré-consciente, consciente. Se nós falamos em inconsciente, nós estamos falando de alguma coisa que se chama representação de coisa, representação inconsciente. Se nós falamos em pré-consciente, consciente, nós estamos falando na representação palavra que nos permite nos comunicarmos com o real. A representação inconsciente está mais perto do soma, está mais perto do corpo. É a primeira tradução da pulsão na criação do psíquico. Podemos voltar agora para a representação inconsciente? Logo depois, essa aí. Obrigado. Essa aí. O sistema de representação de coisa é assim que o Freud chama, porque é anterior à palavra. É um conceito aberto, dito de outra forma. As sensações estésicas, as sensações visuais, as sinestésicas, todas as que vão em direção ao corpo, formam um conjunto aberto. A nível da cadeia ilimitada que vai em direção ao corpo, o material não é homogêneo. A única coisa que lhes dá uma certa homogeneidade é a ideia de representação. Mas temos o visual, o auditivo, o gustativo, o olfato, o motor, o sinestésico, numa heterogeneidade que cria toda a complexidade da representação de coisa que tem como suporte o processo primário. Antes de passar para a lâmina seguinte. Se a pulsão é um conceito... vamos parar na anterior ainda. Se a pulsão é um conceito limite entre o corpo e o psíquico, que tem uma força, uma fonte corporal, uma força, um objetivo e um objeto. Quando alguma necessidade instintiva surge, ela cria o psiquismo inconsciente e cria no psiquismo inconsciente uma vivência de satisfação, antes que a satisfação real esteja acontecendo com o objeto externo. Como é que eu vou dizer? Eu acho que o Green fala uma coisa muito interessante. É como se tivesse uma demanda do corpo e dissesse para o psíquico assim, vamos fazer alguma coisa porque eu estou precisando, eu estou me sentindo mal. Tem que se fazer alguma coisa. Seja fome, seja desejo sexual, seja o que for, desejo de expelir e assim por diante. O que se cria? A pulsão aí chegando, existe uma coisa que se chama gratificação alucinatória do desejo. Se alguém já foi alimentado a primeira vez, no momento em que aparece a fome, o que volta é uma vivência alucinatória que é gustativa, estésica, visual, sinestésica, tátil, que é o que se chama representação inconsciente. A representação inconsciente é muito forte. É a criação da satisfação para uma pulsão que precede a satisfação real advinda do objeto, do gesto do objeto, da ação específica do objeto. Assim como muitas vezes a gente costuma dizer, se eu quero uma determinada coisa, aquilo parecia um sonho. Eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Isso nós dissemos conscientemente. Mas isso é uma coisa que vem de uma vivência inconsciente de nós, que o pensado é, antes de tudo, sonhado. É, antes de tudo, uma representação inconsciente.
Eu digo sonhado, não necessariamente o sonho noturno é a coisa mais típica disso, porque no sonho nós não temos tantas palavras, mas nós temos cenário, nós temos ação, nós temos sensações, nós temos afeto, que isso é muito parecido com a representação inconsciente coisa. Por isso que o Freud chamava disso a estrada real do inconsciente, o sonho. Real porque na época as estradas principais chamavam-se reais, hoje seria autoestrada. Certamente que a gente vai poder desenvolver mais isso nos comentários que vocês surgirem. Isso está exposto de uma maneira muito resumida, mas eu quero que a gente não esqueça que a representação coisa é o que existe de mais importante no psiquismo da gente, porque ela precede a representação palavra. E através das sucessivas retranscrições, ativa ou não o pré-consciente, se torna palavra e vira uma ideia consciente. Estou com fome, me traz um alimento. Ou chora para chamar. O primeiro choro é um choro de descarga. O segundo é um choro para chamar, mesmo antes das palavras. Seguinte, por favor, que era a anterior. Acho. Acho que é. Pré-consciente, consciente, linguagem e pensamento, nós já vimos antes. Vamos voltar para aquela lá? Representação pré-consciente, consciente, linguagem. Essa. Bom, eu estava falando dessas retranscrições, que é a representação palavra mais a representação de coisa, que tem esse material que não é homogêneo, que este é homogêneo e o outro não é o que nós falamos de representação coisa ou representação inconsciente. A seguinte, depois da representação inconsciente ou representação coisa. A seguinte. Isso. Nós estamos falando na primeira tópica, no modelo estrutural. Qual é o objetivo de um tratamento na primeira tópica? Digamos, uma estrutura neurótica que está sofrendo de coisas reprimidas. O objetivo é tornar consciente o inconsciente. Portanto, partindo das representações já existentes e inscritos, tentar fazer a tradução ou retranscrição de uma representação inconsciente para a representação consciente. Para quê? Em busca do retorno do que está reprimido. Porque o que está reprimido, muitas vezes, nas situações desagradáveis, ele retorna não como um pensamento consciente. Ele retorna como um sintoma, onde tem o impulso, a defesa, a repressão, os outros mecanismos inconscientes que ajudam a repressão, conversão, isolamento, condensação, projeção e assim por diante, não é? Que é o que aparece num sintoma. Então, quando nós vamos tratar um paciente, nós precisamos ajudá-lo a se encontrar com representação, com a tradução da representação de coisa inconsciente, para que se possa ter acesso ao ego consciente e, portanto, poder elaborar isso num trabalho a dois. É muito difícil que isso aconteça no trabalho da gente sozinho. É muito interessante, porque para descobrir o mais privado e do mais individual da gente, a gente precisa de uma outra pessoa, que é o espelho, onde acontece transferência, onde acontecem revivências e onde aspectos reprimidos possam voltar à cena, mais vívidos pela transferência,
né? E, portanto, a gente chegar no reprimido. Estamos falando aqui do trabalho de todos os dias na psicanálise, quando o nosso objetivo é tornar consciente o inconsciente, que são os casos, em princípio, mais fáceis em termos de psicanálise, porque as retranscrições foram feitas com mais facilidade do que se as coisas estivessem sobre negação, forclusão, dissociação, que aí seria muito difícil terem acesso a transcrições. Aí nós temos que criar, mas aí vamos falar nisso um pouco mais adiante. Reparem que o que nós estamos vendo até aqui, nós estamos lidando com aspectos acessíveis à comunicação nos conflitos entre instinto de sobrevivência e instintos sexuais. É a primeira dualidade instintual. Só em 1920 vai vir uma outra mais fundamental, sem deixar de existir essa aí. Essa primeira dualidade instintual é dividida entre instintos de sobrevivência e chamados instintos sexuais. Por que esse conflito? Porque muitas vezes o indivíduo pode sentir a sua sobrevivência ameaçada como sujeito por desejo pelo objeto. O desejo da gente por um outro objeto, que viria a nos completar, é um desejo que, de certa maneira, atinge um pouco da autoestima e do narcisismo, porque precisar do outro já significa que nós somos um pouco descentrados de nós mesmos, estamos descentrados em relação a encontrar uma completude, seja na comunicação, seja no que for, em relação ao outro. Portanto, aqui nós vamos falar de maneira também muito resumida sobre o narcisismo. Próxima, por favor. Acho muito importante que a gente possa, antes de ler isso aí, a gente possa entender o seguinte, que a gente passa a existir como eu depois que a gente reconhece o outro. Na fase mais primitiva, é uma vivência indiferenciada. Não existe eu e não existe outro entre a criança recém-nascida e a mãe. O que existem são sentimentos de satisfação que levam a dormir e sentimentos de falta, de desejo, por dor, por fome, seja pelo que for, não é? Que nos tira do nível mediano de paz, vamos dizer assim, no nível quase do nirvana, vamos dizer assim, no nível da constância. Então, o narcisismo primário é uma vivência oceânica que antecede a noção do eu e do outro. Quando identificação primária e relação objetal são indistinguíveis uma da outra. Isso aí está muito bem colocado por Freud no Ego e o Id, onde ele diz exatamente isso. Na fase oral mais primitiva, identificação e relação objetal são indistinguíveis umas da outra. O que quer dizer isso? Existem momentos de satisfação e momentos de falta que levam ao chamado. Esses momentos de falta criam como representação inconsciente, representação de coisa, a gratificação alucinatória do desejo. Tem fome, tem a sensação
olfativa, tátil, gustativa, de estar sendo alimentado quando ainda não está. Só que aqui já aparece a origem da criatividade que a gente tem no inconsciente. Esta representação de coisa, onde existe a gratificação alucinatória do desejo, se isto for confirmado pela ação específica do objeto, portanto, tá? Uma coisa bem esquemática, bem primitiva. Isso acontece em todos nós, em todo momento. Mas vamos tomar do princípio. Tem fome, tem a gratificação alucinatória do desejo. Vem a satisfação, a ação específica do objeto e alimenta. A capacidade de gratificação alucinatória do desejo é referendada pelo objeto, mas ainda é vivida como uma criação narcísica. O que eu alucinei aconteceu. Vou dar um outro exemplo para vocês, um outro destino para vocês. A gratificação alucinatória do desejo demora a ser confirmada. Vem o desespero. Demora a ser confirmada. Vem um choro mais, não de chamar, vem um choro de descarga. Demora mais ainda de aparecer a ação específica. Vem um choro de desespero. Demora mais ainda, vem um apagamento, um enfraquecimento da gratificação alucinatória do desejo, desta criação de vida, de pulsão de vida, criada automaticamente no inconsciente. Se ela demora muito, vem o desejo de passar aquele mal. Então, vamos pensar que, se a gente falasse em termos unicotianos, nós temos no primeiro caso uma mãe suficientemente boa, que deixa faltar um pouco para aparecer o desejo, que é a alma da construção do psíquico, mas não deixa esperar tanto, né, para que haja o desespero e o apagamento. Se não há a confirmação pelo gesto específico, a vivência da criança, a capacidade criativa de vida da criança vai minguando e ela fica criativa de momentos de desistência. Depois de desistir, só o que existe é o desexistir. É o apagamento da criatividade, do psiquismo da gente. Isso é sobre a vivência oceânica. Aqui não existe eu e outro. Existe paz, um pouco de ansiedade, desespero, desistência, desexistência. Num ponto está garantida a criatividade inconsciente que vai deixar depois no indivíduo mais tarde a capacidade de sublimação e de criatividade. No outro sentido, nós temos a fabricação progressiva de um ego fraco, tomado mais pela pulsão de morte do que pela pulsão de vida. Narcisismo primário, ainda investidura da pulsão no próprio corpo. Como é que investe no próprio corpo? Nas zonas erógenas, que quando elas estão investidas, elas resplandecem. Eu prefiro usar a palavra resplandecer como pontes que prenunciam a falta ou o prazer de contato com o objeto alucinado. Essas zonas erógenas são zonas investidas narcisicamente de pulsão que tornam a boca, o paladar, ou seja, lá, o órgão corporal que for, vivificado como uma ponte em busca de satisfação através de um objeto. Se isto não acontece, essa resplandecência das zonas erógenas vai se apagando. O que eu falei antes para vocês, dos dois extremos, eu diria, são cintilações passageiras de prazer de vida ou desprazer de morte. O parênteses ali é depois de vida um parênteses.
ou desprazer, de morte, como vivências narcísicas de objetos parciais, bons ou maus, que são produto da pulsão de vida ou de morte. Eu chamei de objetos aqui porque a Melanie Klein fala em objetos parciais, objetos bons e maus. Só que me parece muito importante a gente pensar que esses objetos que a Melanie Klein fala não são objetos outros, são vivências narcísicas de bem ou de mal, vividas como persecutórias ou satisfatórias, mas são vivências narcísicas. Dali que vai nascer um objeto, quando o outro aparecer, como mais vezes bom ou mais vezes mal. Você está muito corrido, não sei se o Luciano pode me informar se a exposição está meio apressada ou se está dando para acompanhar. Doutor, tá bom, pode continuar, doutor Garim. Tá, obrigado. A lâmina seguinte. Relação objetal que é secundária ao narcisismo primário. Vocês reparem que o narcisismo primário da indiferenciação, do oceânico, do paz ao desespero, do bom e do mal, ele antecede a percepção do objeto. Na medida em que, pela própria maturação, é descoberto o objeto como outro, vocês reparem que metade da onipotência narcísica da gente cai, 50% cai. Por quê? Porque não sou eu o fabricante da satisfação. Porque eu preciso do objeto, que pode estar ali ou pode não estar. Porque agora já existe um objeto outro. Então, é necessário investir neste objeto outro para chamá-lo quando você precisa. Mas aí já não é tudo fabricação alucinatória da onipotência do narcisismo primário. Nós perdemos 50% do nosso poder, porque dependemos do outro. Uma parte daquela pulsão, daquela força instintual, pulsional, investida na gente, na onipotência do narcisismo, uma parte dela tem que ser dirigida para o objeto para poder contar com o objeto. Que isto é o narcisismo secundário, que é herdeiro da relação objetal, que é o retorno do objeto investido, que ele precisa ser introjetado, que vem construir as identificações formadoras do modelo estrutural nas funções de ego e de superego. Isso aí está muito resumido, vamos pensar assim. Vamos pensar na pulsão, agora, falando nisso, como alguma coisa que está sempre em duplo movimento. Sai da investidura corporal, vai para o objeto. Mas para saber que o objeto existe, ele tem que... O movimento pulsional volta centripetamente, volta narcísico. Só que ele volta carregando o objeto para dentro da gente, para que quando ele não está perto, a gente saiba que ele existe. Então, herdeiro da relação objetal, o retorno do objeto investido, agora introjetado, vem a construir as identificações internas, formadoras por identificação nas funções de ego e de superego. Vocês, então, imaginem, vamos pensar que o modelo estrutural é produto da pulsão, né? É produto da pulsão, investindo no objeto e trazendo o objeto para dentro da gente por introjeção, e nessas introjeções surgem as identificações com objetos que satisfazem ou com objetos que frustram, com objetos com quem se pode contar e com objetos ameaçadores. Né? Tudo isto é produto do modelo pulsional. Investindo em si, vai para o objeto,
volta para si, traz. Eu costumo dizer que o objeto investido, a pulsão que sai da gente investe o objeto, quando ela volta narcisicamente para a gente, ela traz, já arrasta o objeto para dentro da gente e a gente começa a ter esses objetos para se identificar com eles. A relação objetada, então, é secundária à etapa indiferenciada do narcisismo primário. Seguinte, por favor. Relação objetal e narcisismo secundário. O movimento pulsional entre o polo narcísico e o destino objetal. Freud, 1914. Formamos uma ideia de que é uma investidura libidinal original do ego, narcísica, parte da qual é posteriormente transmitida aos objetos, mas que fundamentalmente persiste e está relacionada com as investiduras objetais. É aquele 50% que eu disse que caiu da onipotência do narcisismo primário. Investidura objetal. Quando o objeto passa a existir como outro objeto total, em sua primeira própria autonomia e poder como fonte possível de satisfação ou de frustração. Aqui nasce a importância do objeto e a necessidade de contar, poder contar com o objeto e a necessidade de ter dentro da gente objetos que nos trazem confiança ou objetos que nos deixam pouco fortes para confiar na gente mesmo, em termos de sentir, pensar, criar, procriar e assim por diante. Seguinte, por favor. Só um exercíciozinho, só para a gente passar por aqui uma coisa. As etapas sucessivas na cronologia do desenvolvimento físico, oral, anal, fálica, genital, que vocês conhecem, fase oral, fase anal, fase fálica, fase genital. Ela tem uma contemporaneidade no atemporal do funcionamento inconsciente. Por quê? Nós estamos falando no olhar de se alimentar, mas existe no inconsciente a capacidade de introjetar. No anal de expelir, mas existe como mecanismo de defesa inconsciente a projeção. Existe a etapa fálica da produção, né? Corresponde à produção. E a etapa genital, a criação e a etapa genital na dimensão da psicossexualidade. Vocês veem que nós estamos mostrando essas etapas sucessivas aqui, corporais, e aqui nós estamos falando o equivalente sexual no psiquismo. Eu costumo dizer que o psiquismo, assim como no corpo, entende? Há uma fertilização física de parte do óvulo e do esperma, do espermatozoide, que dá origem ao indivíduo, cria da gente. Assim também uma parte da pulsão investe representações e vão fertilizar o inconsciente com as introjeções, projeções, objetos internos, objetos criativos ou objetos persecutórios. Há uma equivalência do corpo, há uma ponte do corporal ao psíquico. Do mesmo jeito que, se nós nos lembrarmos
da definição de pulsão, né, é um conceito intermediário entre o corpo e a mente, que vai se desenvolver em representações de coisa inconsciente, representação simbólica, consciente, na palavra e para a relação objetal, que leva a procurar um objeto e procriar no termo, outra vez, físico. Depois de toda essa procriação interna pela investidura de Eros, pulsão de vida, criando o mundo interno. O mundo interno psíquico é tão cria da sexualidade como o objeto externo é cria da sexualidade corporal. O mundo interno também é uma cria da sexualidade. Eu costumo dizer que aí, em vez de excretar pulsões, secreta pulsões para a criação do nosso mundo interno. Aqui vem, então, um conceito do Freud que é muito fundamental, que é a psicossexualidade. Lâmina seguinte. Pode passar. Partindo da experiência com as psiconeuroses de transferência, que é um negativo da perversão, da descoberta da neurose infantil e da neurose de transferência, identificada no campo de trabalho, Freud identificou a dinâmica do inconsciente em movimentos, com deslocamentos, condensações, substituições, que pode levar tanto ao sucesso da normalidade, através, em parte, da sublimação, criando psíquico, como ao insucesso da doença que se manifesta como sintoma. Isso aqui, então, vou parar um pouquinho aqui. Por que as neuroses são negativas da perversão? Originalmente, nas pulsões primárias e parciais da criança com a mãe, o prazer maior é o prazer do corpo a corpo, do contato, do estar junto, do ser abraçado, do ser alimentado, de receber beijo, de poder morder. E as coisas ao longo do desenvolvimento vão no caminho da descorporalização. Trocar, não deixar de ter o contato corporal, mas começar a ter um contato a nível psíquico. Por exemplo, saber que o objeto existe mesmo não sendo enxergado. Saber que o objeto pode ser procurado porque está em algum lugar. Quando você tem um objeto de confiança, claro. Né? Então, primariamente, o que existiria, primariamente, seria a perversão. Com os mecanismos de defesa, como a repressão, por exemplo, se cria a neurose infantil. Porque tu não pode fazer tudo o que tu queres. Tu tens que reprimir em parte e isto vai aparecer de outras formas, assim como aparece no campo de trabalho na neurose de transferência, que são as neuroses. Estamos falando de estruturas neuróticas. Né? Então, no inconsciente não tem antes nem depois. No inconsciente não existe ou. O inconsciente é várias coisas ao mesmo tempo, se deslocando num mundo anárquico, porque não está ainda sobre a linearidade do pensamento que se expressa em palavras. Né? Então, esses movimentos inconscientes,
eles podem, essa criação inconsciente dessas representações que nós falamos antes, pode levar tanto ao sucesso na normalidade, através, em parte, da sublimação, criando pensamento, criatividade, trabalho e assim por diante, ou no seu insucesso, o que que leva? Leva a pulsão censurada, reprimida, que aparece, então, como um sintoma conversivo. A pulsão está reprimida, mas aparece numa paralisia corporal. A pulsão está, em parte, reprimida, mas aparece num pensamento que não produz, porque é um pensamento obsessivo, sem a carga pulsional do afeto que deve acompanhar todo o pensamento em busca de criatividade. Isso aqui é a psicossexualidade. É o sexual na criação do psíquico. E os sucessos ou insucessos advindos de experiências de relações, tanto no nível corporal quanto no nível psíquico. Vocês tomam a neurose de conversão, ela é muito direta, ela volta para o corpo, mas não volta como psicossomática, volta para a musculatura histriônica, ou volta para os órgãos do sentido numa cegueira histérica. Agora, tu tem uma outra que não vai para o corpo, ela fica no psíquico, e tu tem uma neurose obsessiva, ou tu tem uma neurose fóbica, e assim por diante, que são os sintomas. Até aqui, nós ficamos falando rapidamente, incluindo aqueles trabalhos que eu falei antes, até o luto e melancolia, quando a gente perde o objeto, se identifica com ele, né? Antes do luto e melancolia, dos instintos, das representações e tal e tal. Estamos na primeira tópica. Agora eu vou falar para vocês nos anos dos anos 20, que é a lâmina seguinte. Aqui nós tínhamos pulsões do ego, de autoconservações, são impulsões sexuais. O sexual muitas vezes reprimido. Reprimido por quê? Da perversão para o sintoma neurótico. Em 1920, no Inibição, Sintoma e Angústia, Freud identifica uma nova dualidade pulsional, muito mais radical, que é a pulsão de vida, Eros, que tende a juntar, que tende a multiplicar, que tende a conectar e que tende ao crescimento, e a pulsão de morte. Pulsão de morte que tende a desjuntar, desfazer conexões, simplificar, apagamento. A pulsão de vida representa o figurável, a criação daquelas representações que eu falei para vocês. A pulsão de morte, ela é irrepresentável, ela é silenciosa, ela não cria representações. Portanto, a representação, aquelas que eu falei, representação de coisa, representação palavra, tudo é expressão do trabalho da pulsão de vida. O desinvestimento emocional, o vazio em representações são decorrência da ação silenciosa da pulsão de morte. Vocês reparem que aqui, nesse chamado giro, nós entramos numa coisa muito mais profunda, muito mais radical, que só com eles nós podemos começar a entender a patologia psicótica, as anestruturas, chamadas clinicamente de borderline, e assim por diante. Conflito entre pulsão de conservação, instinto do ego e instinto sexual, é tudo dentro da teoria da libido, porque é o conflito entre desejos de eu me manter vivo, não correr o risco de cair num risco de sexualidade, de pegar a mulher do outro e o outro me matar. Estou botando
coisa bem primitiva, assim, para ficar mais fácil. Aqui nós estamos numa outra coisa, que é a gente dentro da gente, podendo ser vivido por pulsão de vida, ou ser desvivido por pulsão de morte. Muitas pessoas confundem agressão com pulsão de morte. Pulsão de morte não é bem agressão para fora. Pulsão de morte é a tendência ao autoapagamento. Dá um exemplo para vocês. Se alguém chama a gente assim, diz, olha, tu não presta, tu tem tal defeito, eu não gosto de ti, a gente continua existindo. Agora, tu imagina tu falar com uma pessoa e ela nem te enxergar, nem te objetalizou, nem te viu, tu nem existe para ela. Isso é uma manifestação, bem simplificado, claro, de pulsão de morte. Uma criança com a mãe que investe mais, que tem vitalidade maior para investir em pulsão de vida, o olhar da mãe chama o olhar da criança e a criança existe no espelho do olhar da mãe. A criança, numa mãe, chama a mãe morta, exagerando, porque a mãe morta é outro conceito lá mais adiantado, mas uma mãe extremamente depressiva, a criança não existe chamada pelo olhar da mãe. Então, ela vai mais para o irrepresentável do que para o figurável. A pulsão de vida junta, a pulsão de morte desjunta. Se tu tens uma manifestação agressiva, é a pulsão de vida, pela função de juntar e de intricar, ela junta com a pulsão de morte. E é importante essa junção. Por quê? Porque se agora nós estamos concentrados nesse assunto, nós estamos matando várias outras coisas que poderiam estar no nosso pensamento, descartando, porque nós estamos... A pulsão de vida está ligando a parte que permite se concentrar em alguma coisa, mas tem pulsão de morte a servindo para isso. Agora nós podemos ter uma pulsão de morte que não é intrincada, juntada pela força integrativa e complexiva da pulsão de vida, e aí nós temos uma tendência progressiva a pouco ver, pouco querer, desistir e terminar desistindo. Eu chamo de desistindo porque é diferente de matado. Desistir é por apagamento, é por falta de junção. Então, toda a representação que nós falamos até agora é expressão da pulsão de vida. O desinvestimento objetal, o vazio da representação, é decorrência dessa ação silenciosa da pulsão de morte. E desjunta. Descomplexiza uma coisa tão complexa e tão fascinante como é a alma da gente. Então vamos falar no conflito originário, esse outro que já não é pulsão de vida, pulsão de autoconservação e pulsão sexual da primeira tópica, e vamos ver o que vai levar à segunda tópica. O conflito originário, a próxima. Esse conflito se dá entre o trabalho de intrincamento de Eros e a liberação desenfreada da pulsão de morte. A pulsão de vida investe, liga, faz o intrincamento pulsional das duas pulsões como o trabalho de Eros, investe nos objetos e cria a gratificação alucinatória do desejo, aquela que eu falei para vocês, de que antes da satisfação
existe a gratificação alucinatória do desejo, que vai ser confirmada, reforçada ou não por uma mãe suficientemente boa. Do outro lado, pulsão de destruição, pulsão de morte. Desinveste. Desliga. Leva ao desintrincamento pulsional como desinvestimento, como trabalho de neicos. As pessoas chamam muito pulsão de morte de tânatos, mas Freud usou pela primeira vez como neicos. Neicos é um conceito de Empédocles, o filósofo, dos primeiros gregos, lá, dos precoces mesmo, que dizia que neicos é uma tendência que existe a desjuntar, a separar, entendeu? É um pouco diferente da ação de destruir. É uma força de desinvestidura, que leva a desinvestidura. Leva a desinvestimento do objeto, o objeto não tem importância, em vez da gratificação alucinatória do desejo que cria o psíquico, leva à alucinação negativa. Trabalho da pulsão de vida. Então, desculpe, esse é o conflito originário, o mais radical. Se nós estivermos trabalhando com estruturas psicóticas, nós estamos trabalhando mais no conflito entre vida e morte. Aqui, então, vamos comparar esse caminho da evolução do modelo topográfico para o modelo estrutural. Lâmina seguinte, por favor. É a radicalização da força que é a causa maior da passagem da primeira para a segunda tópica. O que é a radicalização da força? É a importância da pulsão que o Freud sempre deu ao indivíduo. Parênteses. Eu acho que às vezes quando você fala da teoria de relações objetais, a gente esquece que relação objetal só existe se tiver pulsão investindo ou desinvestindo. E ela fica meio superficial. Fica uma relação de objeto, mas não se fala da força ou desforça que vem de cada um que está dentro daquela relação objetal. Então, é a importância da pulsão como base para tudo. Na segunda tópica, no modelo estrutural, o referencial maior passa a ser a demanda pulsional, portanto, o econômico da pulsão. A força da pulsão de vida ou a tendência silenciosa da pulsão de morte. O conflito, este conflito aqui não é entre mim, sujeito, ameaçado pelo meu enfraquecimento, pelo desejo sexual por outro objeto. O conflito é muito mais radical. O conflito evolui para um contexto maior e mais profundo e radical. É o conflito entre vida e morte, entre ser ou não ser, entre existir e desexistir. Quando eu digo da radicalização da pulsão de morte, a gente está sempre falando no econômico da pulsão, da força ou tendência da pulsão. Nós tínhamos falado que antes, que o objetivo da primeira tópica era tornar consciente o inconsciente. Agora, na segunda tópica, o objetivo é outro, bem mais difícil, porque nós estamos lidando com o entre existir e desexistir, entre demanda pulsional de junção e tendência silenciosa ao apagamento. Objetivo, então, da segunda tópica, dito por Freud. O objetivo, primeiro, tornar consciente o inconsciente. A próxima lâmina, por favor.
aqui o trabalho analítico é de ligar a pulsão criando representações. Porque como tem um conflito entre pulsão de vida, representação e pulsão de morte e apagamento, o nosso trabalho está muito ligado pela relação objetal que se cria representações para forças desconhecidas e incontroláveis. Como não se pode partir de uma representação que é inexistente, a gente aspira a tornar figurável de vida o irrepresentável da morte. É em busca do retorno daquilo que foi negado, mecanismo de negação ou de forclusão. Portanto, não são mecanismos de levantar repressão. É mecanismo de buscar o que está negado ou fortuito. Então, trata-se da gente ajudar a pensar o irrepresentável. E muitas vezes, nós nesse trabalho, nós criamos representações que não existem no paciente e a gente transmite essas representações para ligar pulsões que estão à revelia, desenfreadas, em ansiedade de várias maneiras. Ansiedade de desintegração, ansiedade de busca de objeto, todos aqueles nomes que se dá para as ansiedades de acordo com a sua gravidade e de onde elas partem. Uma ansiedade vermelha, que a gente chama, é uma ansiedade em busca de satisfação. Agora, nós temos também a depressão branca, que é o desespero da falta de desejo por alguma coisa. A depressão branca está ligada a situações psicóticas. A ansiedade vermelha está ligada a desejos neuróticos que apareceram como sintomas. Bom, estamos adiantados, passando um pouco da hora. Eu só não sei se posso dar para vocês mais três lâminas para a gente falar sobre a prática psicanalítica. Luciano? Tranquilo, doutor Gari, pode continuar. Tá? Isso aqui é uma coisa do Freud de 1912, mas que eu acho que é muito útil para a gente voltar para a metapsicologia, econômico-dinâmico topográfico. O analista deve orientar seu próprio inconsciente, esse é o nosso trabalho clínico, olha aí. Deve orientar seu próprio inconsciente como órgão receptor na direção do inconsciente transmissor do paciente. Deve-se ajustar ao paciente como um receptor telefônico se ajusta ao microfone transmissor. Assim como o receptor transforma, de novo, as ondas sonoras em ondas sonoras, as oscilações elétricas, porque no fio agora pelo ar, né? Oscilações elétricas, mas a gente, quando bate na gente, a gente ouve como sons. Da mesma maneira, o inconsciente do médico é capaz, a partir dos derivados do inconsciente que lhe são comunicados, de reconstruir esse inconsciente que determinou as associações livres do paciente. Portanto, a regra fundamental é, para o paciente, a livre associação. E para nós, né, a atenção flutuante. Ficar como essa lâmina receptiva flutuando, acompanhando as oscilações do paciente. Então, vocês reparem, essa frase aqui eu estou mostrando para vocês só para a gente terminar onde começou na metapsicologia. Seguinte. Nessa comparação ilustrativa sobre comunicação... Não. Anterior, por favor. Nesta comunicação ilustrativa sobre comunicação inconsciente, eu encontro aí a presença da força pulsional, do econômico, ondas elétricas, em busca do objeto. A função dos símbolos pré-conscientes na transformação de ondas elétricas em ondas sonoras, a gente ouvindo palavras. E o grau de disponibilidade e flexibilidade do ego receptor,
nós, o psicanalista em atenção flutuante, o que torna possível a emissão, a transmissão e a compreensão da sua mensagem e sua tradução do nível inconsciente para o nível consciente. Bate no nosso inconsciente, vem para o nosso consciente, conscientemente nós dizemos para a consciência do paciente e bate no inconsciente dele. Entendo que nesta analogia, se encontra nessa analogia a presença dos 3 pilares da metapsicologia: o econômico, o topográfico e o dinâmico. O ponto de vista econômico se faz presente no fenômeno de ondas do id em busca de descarga ou ligação objetal. O ponto de vista topográfico está figurado no processo de retransmissão em ondas sonoras, recuperando, através da variação dos símbolos e da palavra, a possibilidade de tradução entre os 2 sistemas. E o ponto de vista dinâmico está expresso na qualidade da relação objetal, tanto interna quanto externa. Relações essas entre nós e o paciente, passíveis de interferências dos mais diversos tipos, tanto no sentido positivo quanto negativo, através das quais a mensagem ou não chega a se formar, ou uma vez emitida, pode desfazer-se por falta de um continente receptivo, ou então, incentivada por Eros, pode ser acolhida e recuperada, permitindo retranscrições. Bom, esse breve resumo fica por aqui. Bom, Gary, então agradecer a tua excelente apresentação, né? Eu acho que é uma tarefa hercúlea falar sobre a obra do Freud em 1 hora e pouco, mas eu acho que foi um excelente panorama, né, de todo o trabalho aí do Freud. Bom, algumas questões, né, já enviaram algumas perguntas. Lembro que as perguntas têm que ser enviadas pelo bate-papo. E algumas, né, questões, assim, além de agradecimentos e parabenização à aula, é a diferença entre instinto e pulsão na obra do Freud, né? Uma outra pergunta aqui é se tudo que está no inconsciente é representação, né? E o irrepresentável, né? Gostaria de te ouvir mais sobre isso. Então, eu acho que a gente vai começando, né, a conversar e vai vindo mais perguntas. Já tem outras perguntas aqui. Contigo. Tá. O que a gente chama de pulsão, como eu tinha dito no início, mas muito de passagem, certamente, que não ficou claro, é o seguinte: a pulsão é um instinto. Nós chamamos no homem a pulsão. Por quê? Porque no homem, uma pulsão pode ser satisfeita de diferentes maneiras. Nos outros animais, a pulsão é satisfeita para aquilo para que ela existe, para a sobrevivência ou para a procriação. A pulsão no homem pode trocar de objetivo ou de objeto. Por exemplo, tu podes ter uma pulsão de recuperar, de reparar alguma coisa que foi feita errada num lugar, e aquilo já foi feito uma vez, e ela pode tomar um outro objetivo, trocando de objeto, e criar alguma coisa que seja útil para muitas pessoas. Isso é a satisfação da pulsão, trocando de objeto. Então, o que caracteriza? Pulsão é um instinto. Só que em nós, o que caracteriza a hominização, como eu disse, é que a força pulsional pode ter diferentes distintos em termos de objetivo e objeto. E o instinto é aquele instinto para aquilo e pronto. Pulsão é instinto. Tem esse nome em nós por essas características. Não sei se fica claro. Sim.
A outra questão, né, em relação ao irrepresentável, né? Se tudo que está no inconsciente é representação ou não, onde entra o irrepresentável? Tá, tá. Essa pergunta também é muito importante, né? Porque vocês reparem que eu tinha falado para vocês que o inconsciente se cria pela força pulsional e nunca se vê a pulsão pura. Tu sempre vês a pulsão por representação. Tu não vê uma pulsão pura. Se tu vês uma pulsão transformada em agressão pela mistura de eros e pulsão de morte, tu vai ver um soco, mas tu não vê a pulsão. Né? Tu vai ver um abraço, mas tu não vê a pulsão. Ela existe em representações. Nas representações inconscientes. O inconsciente é feito por representação de coisa, que é aquela representação que tem quase corporalizada, porque está muito perto do corpo. É a primeira coisa da pulsão que chega do corpo, formando o psiquismo. Então, o que tu tens são o que povoa o inconsciente, o pré-consciente, o consciente e tal, é a representação. Só que muitas vezes uma coisa não chega a ser representada por trabalho apagativo, vamos chamar assim, disruptivo da pulsão de morte. Então tu não tens aquela representação. E em muitos pacientes tu encontra vazios de representação. Há determinados momentos numa sessão de análise ou de psicoterapia, de tratamento, que falhou e a pessoa não está não falando porque ela está pensando numa coisa que ela está censurada, ela não pode dizer, porque aí existe representação reprimida. Há momentos de vazio, de alucinação negativa. Não tem nada. Isso está claro. Mas o habitual do que transparece, do que aparece, são representações. Transcritas em vários níveis até a palavra ou não, reprimidas, mas lá estão. Tem outras que não estão reprimidas. Elas estão forcluídas, negadas na base, e ali tem um buraco que tem que ser preenchido. Num vazio de psicose. Na psicose, digamos assim. Sim. Às vezes sem borderlines. Dentro dessa linha também chegou mais uma pergunta aqui, né? Parabéns pelo evento, pela aula. Gostaria de ouvir mais sobre a alucinação negativa citada como relacionada à pulsão de morte. Tá. Uma outra pergunta, professor, parabéns pela explanação. Poderia, se possível, comentar sobre realidade psíquica, expressão nominada por Freud? Tá. O conceito de alucinação negativa é um conceito muito importante. Porque se tu tens a gratificação alucinatória negativa, positiva, gratificação alucinatória, que cria o inconsciente, que cria o psiquismo, mesmo na indiferenciação do narcisismo primário, tu podes ter, primeiro, por falta de reconhecimento de firma, digamos assim, dada pelo objeto que deu alimento, reforçando o poder da criatividade na gratificação alucinatória do desejo, se ele não for reconhecido, como eu disse, não for oficializado, não receber reconhecimento de firma pelo objeto, ele vai levar a um enfraquecimento progressivo da capacidade criativa. E tem uma determinada hora que tu não está mais alucinando criativamente, tu cai num vazio de representação.
Aqui tu tens uma alucinação negativa. Agora, existe uma outra coisa interessante também. Se tu pegas um paciente psicótico, tá, que ele alucina, ele, para poder alucinar positivamente, ele tem que alucinar negativo, né? Porque se existe aquela parede, e eu enxergo naquela parede alguém que não está ali, eu alucinei negativamente esta realidade para poder criar positivamente uma alucinação psicótica. Sim. Há um equilíbrio. Nenhum é saudável, porque a alucinação é psicótica. Saudável é a gratificação alucinatória do desejo no inconsciente. Mas isso é muito importante, essa pergunta da alucinação negativa, porque toda a alucinação positiva, ela representa uma prévia alucinação negativa da realidade. Alucinou negativamente a realidade e criou uma falsa realidade alucinatoriamente. Sim, a alucinação negativa como um pré-requisito para a alucinação positiva. Isso, pela forclusão da realidade. Sim. Né? Pela negação primária, vamos dizer assim. É. Né? Então, essa questão, né, de comentar sobre o conceito de realidade psíquica. Psíquica. Tá. Nada por Freud. Isso foi outra questão que surgiu aqui. Isso. O conceito de realidade psíquica nós podemos entender por aquele vamos voltar para a carta 52. Existe uma pulsão que ela não existe sem ser representação. Ela vai criar uma representação inconsciente. Isto é uma realidade psíquica inconsciente. Ela vai progredir. Ela vai passar, se for aceita, se não for censurada, vai passar para o nível das palavras, pré-consciente, e vai virar um pensamento. Aí nós temos a palavra, para então ir em busca da satisfação, pedindo, olha, me alcança um copo d'água. Né? Isto são diferentes níveis de realidade psíquica. Esse é o conceito de realidade psíquica em Freud. Porque a realidade psíquica que antes existia, antes da psicanálise, antes da metapsicologia, o que existia era realidade consciente. Sim. Entende? Eu vi isso, eu estou pensando isso é real. Eu percebi isso é real. No momento em que existe a metapsicologia, que é meta porque é inconsciente, a realidade psíquica se agranda muito. Entendendo que a essa realidade psíquica consciente tem uma outra fonte também. Tu tem a fonte da parexcitação. Pelos órgãos dos sentidos, nós percebemos a realidade externa, que faz parte da nossa realidade psíquica. Hoje nós estamos no dia tal de agosto, nem eu bem sei, mas sei que é agosto, né? No dia tal de agosto, em Porto Alegre, numa reunião, né, da APRS. Isso é uma realidade que vem de fora. E a outra realidade é aquela que vem de dentro por sucessivas traduções. Umas chegam ao consciente, a outra está reprimida, mas está dentro da realidade psíquica inconsciente, que é a maior de todas. Né? Uhum. E a mais em movimento, mais deslocada e assim por diante. Né? Tu pega uma outra realidade psíquica, tu pega uma realidade, vamos deixar de lado a repressão. Tu pega alguém com um instinto agressivo, quer dizer, está ligado ainda, mas a pulsão de morte está ligada a serviço de agressão,
tu projetas aquela agressão numa outra pessoa e tu te sentes perseguido pela agressão dela. Então, a agressão não tem ti, tá? Vem dela. Mas justifica que tu tenhas agressão por ele porque ele está te agredindo. Sim. Isso é a projeção. Tu pega um nível mais primitivo da realidade, a identificação projetiva. Tu projeta naquela pessoa. Mas tu fazes alguma coisa para que aquela pessoa assuma aquele papel por identificação projetiva contigo e ela está só lá no outro e não está em ti. Uhum. Só que por identificação projetiva, nesse nível, ela deixa de ser ela. E a gente deixa de ser a gente. Porque aquela parte da gente está lá. E ela perdeu partes dela. Isso tudo faz parte da realidade nos seus níveis, saúde, o sintoma. Saúde leva à sublimação e à criatividade. Doença leva ao aprisionamento num sintoma que passa a ser a realidade psíquica da pessoa naquele momento. Né? Sim. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta, né? Tem algumas perguntas entrando, né? Mas aqui pede para tu comentares, Gari, em relação, né, às situações nas quais a pulsão de morte agiria em prol da pulsão de vida. Se isso é possível. Sim, sim. Se a pulsão de vida tem a função de integrar, crescer e representar, e a pulsão de morte tem a tendência a desligar, a apagar, desjuntar, como Neicos em Empédocles, né? Nós temos que entender que a pulsão de morte só fica muito livre por fracasso na capacidade de amor da pulsão de vida, de Eros, que não consegue juntar toda. Então ela sobra. Se ela sobra, tu tem um certo fracasso de Eros, da pulsão de vida, na capacidade de intrincar e de juntar. Mas se ela está intrincada, ela pode ter algumas facilidades no seguinte sentido. Para tu te concentrares numa determinada coisa, como eu falei, muito de passagem antes, tu tens que apagar outras para poder te concentrar naquilo que tu estás fazendo. Então, nesse sentido, tu precisa negativizar algumas coisas para poder estar criando outras. Só que é uma negativização a serviço da realização da pulsão de vida. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, dá um exemplo assim, nas sucessivas retranscrições, para que uma representação coisa possa chegar à representação palavra, ela tem que ser negativada, em parte, no tátil, no olfativo, no corporal, para ficar só pura na palavra. E aí, como palavra, tu podes te comunicar. Mas nesse trabalho existe um trabalho de negativização da pulsão de morte a serviço da criação da palavra. Porque senão a gente estaria sempre tomado por representação inconsciente, estaria meio fora da realidade. Né? Sim. Então, nesse sentido, existe, a serviço da pulsão de vida, alguma utilidade na negatividade da pulsão de vida. Num outro momento, tu precisa, a serviço da pulsão de vida, usar uma coisa de agressão para te defender de um mal maior. E aqui tu está ativando a pulsão de morte como representação, um fim específico para poder sobreviver. Né? Bem, Gari, gostaria de te agradecer muito, então, né? A gente está no nosso horário. E gostaria de saber se tem mais algum comentário final, alguma palavra aí antes da gente, né, encerrar nossa atividade. Olha, eu estou muito
como eu disse no início, eu fiquei muito satisfeito de estar aqui com vocês. Tem dois tipos de sentimentos. Uma, de ter que falar tão resumidamente uma coisa que é tão ampla. Mas a satisfação que resta disso é assim, é que dentro de nós ficam várias coisas, umas entendidas, outras em busca de compreensão maior, e fica um caminho aberto dentro da gente para a gente continuar crescendo se a gente se interessa por esse assunto, né? Indo em busca de conhecer mais ele e aumentar também o nosso mundo interno como recurso da coisa mais importante da nossa vida, que eu acho que não é nem um ensinamento teórico, nem exposições, mas para que isso sirva para o que é mais importante, que é o nosso trabalho, o nosso consultório, atendendo alguém. Esse é o trabalho príncipe da gente. Os outros são coisas que ajudam, que servem, que fazem bem para a gente, servem para os outros, mas o principal é a gente trabalhando clinicamente dentro do reverencial psicanalítico, para quem gosta, prefere usar esse referencial. De resto, agradecer para vocês. Tá? Tá joia. A gente que te agradece. Eu agradeço também a atenção de todos, né? E em função do adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar. Eu vi que teve alguns comentários, né? Que parece que teve, né, alguns problemas de áudio, mas essa aula está gravada e não houve, né? Na gravação, e aqui pelo que eu pude observar também, o áudio foi perfeito, mas a gente sabe que em função de conexão, nem sempre chega um áudio perfeito para todos, mas a aula, né, ela é gravada e depois vocês podem acessá-la, né, em outro momento. E nós daremos prosseguimento, então, ao curso no dia 20 de agosto, aí vai ser uma quinta-feira, com a Anaí Dias da Fonseca, falando sobre Jung. Então, mais uma vez, Gari, um grande abraço. Outro. Até uma próxima e um abraço a todos. E até a próxima. Isso aí. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.